Hoje eu levo você para conhecer um pouco de Roterdã na Holanda, ou nos Países Baixos, se você preferir assim. Roterdã é diferente de tudo que você espera da Holanda. Esqueça os canais românticos e os prédios antigos. Aqui, a cidade tem cara de futuro, mas esse visual moderno tem uma história marcante por trás. Em 1940, no começo da Segunda Guerra Mundial, Roterdã foi quase que totalmente destruída por um bombardeio nazista. Em poucos minutos, o centro virou escombros. Em vez de reconstruir o que existia, a cidade escolheu se reinventar e virou um laboratório de arquitetura moderna, inovação urbana e criatividade. E é isso que eu vim mostrar para vocês aqui hoje. Vem comigo conhecer um pouco de Roterdã em um bate-volta saindo de Amsterdã. E cá estou em Roterdã, na Holanda, e aqui atrás de mim já temos um dos cartões postais da cidade, a Estação Central de Trens, que é uma verdadeira atração turística. Olha que coisa bacana essa estação. Eu acabei de chegar aqui vindo de Amsterdã, uma viagem de bate e volta para a gente conhecer um pouquinho de Roterdã. Então, bora lá passar o dia explorando essa cidade aqui na Holanda. A Estação Central de Roterdã é muito mais que um ponto de partida ou chegada. Ela é um ícone da cidade. Inaugurada em 2014, após uma grande renovação, combina design arrojado com funcionalidade. A fachada angular em aço e vidro já dá o tom moderno da cidade logo na chegada. Ela conecta Roterdã com várias partes da Europa por trens de alta velocidade, incluindo destinos como Amsterdã, Bruxelas e Paris. Além de ser eficiente, a estação também é um cartão de visita arquitetônico, refletindo o espírito inovador da cidade. E a primeira impressão que eu tenho aqui de Roterdã é de uma cidade limpa, moderna, bonita e com muitas pessoas educadas. Muito diferente da primeira impressão que eu tive em Amsterdã ontem, com aquelas toneladas de lixo pelas ruas. Realmente, Roterdã parece um outro universo, nem parece que é tão próxima de Amsterdã. Então agora bora continuar o nosso rolê aqui na cidade. E eu já estive aqui em Roterdã há muitos anos atrás, mas eu não saí da região ali ao redor da Estação Central, então eu não conheço a cidade. Eu estou indo agora em direção ao Mercado Central, que pelas fotos que eu já vi desse lugar, é assim, uma verdadeira obra de arte. E não fica longe da Estação Central, e pelo que eu andei observando, tudo que interessa, né, de turístico aqui em Roterdã fica relativamente perto. Então, assim, para quem está em Amsterdã e quer fazer um bate-volta, Roterdã seria assim, uma opção excelente para você conhecer uma cidade a mais, sem exigir muito deslocamento. E esse aí é o mercado central daqui de Roterdã. E olhando assim, gente, mas não tem nada de especial, Fabrício. Calma, que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, essa estrutura dele, acho muito interessante porque nesse miolo é o mercado central e em torno disso são apartamentos residenciais. E no térreo tem bares, restaurantes e lojas. A posição do sol não está ajudando muito, tá? Mas eu vou entrar lá e mostrar para vocês. Agora, isso aqui à noite é espetacular. Vou colocar algumas fotos dele à noite aqui para vocês verem que coisa linda que é isso. Tá? Agora vamos entrar para mostrar para vocês que bacana que é isso. Gente, olha que coisa linda é isso aqui por dentro. Olha esse teto. Agora imagine só isso aqui à noite iluminado.
Que coisa linda que é. Espetacular. Sensacional, né? Olha só. E pensar que nessas janelinhas são apartamentos residenciais. Olha que demais isso. Bom, vou comer o fish and chip deles, que é bem famoso, ó, €17,95. O fish and chips foi €14,95 mais €3 de uma bebida. Agora, o que vocês acharam do preço? Bom, já alimentei a capivara que vive dentro de mim e agora podemos seguir o nosso passeio aqui em Roterdã. Esse peixe é bem famoso aqui em Roterdã, nossa, é um nome difícil de pronunciar. Esse nome que eu estou colocando aqui embaixo. É um peixe típico daqui, eles fazem o fish and chips deles. Tava gostoso, porém falta um pouquinho de tempero, aquele tempero que a gente está acostumado, né? Falta alho, né? Mas estava gostoso mesmo assim, né? Deu para alimentar legal. Agora vamos seguir por aqui o nosso roteiro. Pois bem, aqui está o Mercado Central e aqui na frente já fica um outro ponto turístico aqui de Roterdã, as Casas Cubo. E também, antes de chegar nas Casas Cubo, uns prédios diferentões aqui, olha, uma coisa meio industrial, uma coisa diferente, uma arquitetura um pouco mais diferente, vários desse lado aqui também. E eu vou explicar o porquê de Roterdã, apesar de ser uma cidade super antiga, é tudo tão moderno assim, tudo tão diferentão. O que acontece é o seguinte, Roterdã foi completamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. E aí os holandeses tinham dois caminhos, ou reconstruir a cidade conforme ela era antes da guerra, restaurando os prédios históricos, ou fazer algo completamente novo. E eles optaram por algo completamente novo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Roterdã foi palco de uma das mais devastadoras tragédias do conflito. Em 14 de maio de 1940, poucos dias após a invasão alemã ao país, a cidade foi alvo de um pesado bombardeio aéreo da Luftwaffe. O ataque foi planejado para forçar a rendição das forças holandesas que resistiam à ocupação. Em menos de 15 minutos, o centro histórico de Roterdã foi praticamente reduzido a escombros. Cerca de 900 pessoas perderam a vida no bombardeio e mais de 80 mil ficaram desabrigadas. O impacto psicológico e estratégico foi tão grande que no dia seguinte, a Holanda se rendeu à Alemanha. O ataque ficou também marcado por sua brutalidade, uma grande demonstração de força alemã. Os nazistas deixaram a Holanda apenas em maio de 1945, quando o país foi libertado pelas forças aliadas, durante os momentos finais da Segunda Guerra Mundial na Europa. As forças alemãs na Holanda se renderam oficialmente ao general canadense Charles Foulkes. Essa data é celebrada até hoje como o Dia da Libertação dos Países Baixos. Embora o sul do país já tivesse sido libertado no segundo semestre de 1944, o norte e oeste da Holanda, incluindo as cidades de Amsterdã, Roterdã e Haia, continuaram ocupados até a rendição final dos nazistas em 1945. Durante a ocupação, que ocorreu de maio de 1940 a maio de 1945, a população holandesa sofreu duramente com repressão, deportações, fome e violência, especialmente nos últimos meses, no chamado Inverno da Fome, de 1944 a 1945. A destruição de Roterdã deixou cicatrizes profundas, mas também deu início a uma nova fase.
Após a guerra, a cidade optou por não reconstruir o antigo centro como era antes, como foi feito em várias cidades europeias, mas sim criar uma nova Roterdã, moderna, arrojada e inovadora. Hoje a cidade é reconhecida por sua arquitetura contemporânea e que simboliza a capacidade de renascimento após a destruição. E eles usaram o exemplo americano para reconstruir Roterdã, se inspiraram em Manhattan, na ilha de Manhattan, em Nova York, para poder desenvolver o projeto arquitetônico da reconstrução da cidade. E essas aqui são as casas cubo. Gente, Roterdã é o tipo de lugar que é a Disney para quem gosta de arquitetura moderna. Olha que loucura isso daqui. São casas verdadeiras, tá? Mora gente aí dentro. Como pode, né? Olha que coisa mais maluca. Que demais. Gostaria de entrar em uma dessas, né? Para ver como é lá dentro. É muito curioso tentar imaginar como é lá dentro. Olha, as coisas apoiadas nas janelas. Olha só. As coisas ficam apoiadas nas janelas. É muito louco isso. Provavelmente as casas cubo ou cubos Hohenheim vai ser a coisa mais inusitada que você vai ver hoje. Elas foram projetadas pelo arquiteto Pierre Blom nos anos 70 e desafiam o olhar com seu formato inclinado. Cada casa é um cubo girado a 45 graus, apoiado sobre uma base hexagonal. A ideia do arquiteto era criar uma floresta urbana, onde cada cubo representa uma árvore. Apesar do visual inusitado, sim, elas são residências funcionais. É uma prova da ousadia arquitetônica de Roterdã, que transforma até moradia em obra de arte. E a boa notícia, que é algo que eu não sabia, é que dá para visitar. Custa 3 euros a entrada e eu vou entrar agora. Bom, interessante, mas um pouco claustrofóbico e muito quente lá dentro. Não tem muita ventilação, não tem ar-condicionado. Então, assim, viver numa casinha dessa não deve ser muito fácil, não. E aí, saindo dali das casas cubo, a gente já chega aqui no antigo porto de Roterdã. E tem uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês, é que esse prédio lindão aqui na frente foi um dos poucos que sobreviveram aos bombardeios da Segunda Guerra. Olha só que joia! Daí dá para a gente imaginar, né, como era Roterdã antes da guerra, né? E aqui ficam embarcações antigas, muitas foram restauradas, do antigo porto de Roterdã. Uma região muito gostosa para a gente passear. Definitivamente uma cidade muito agradável. Está sendo uma belíssima surpresa para mim conhecer um pouco mais de Roterdã. Vamos lá, a viagem de Amsterdã até aqui de trem dura mais ou menos 50 minutos. A passagem, o preço varia de acordo com o serviço e com o horário.
Eu tive um problema, eu comprei pelo app da NS, caiu no cartão, mas deu erro no app. Então não sei ainda como vai ficar essa história, se eu vou tomar esse prejuízo, mas ficou em 45 euros. Talvez eu tome um prejuízo de 45 euros. Depois eu optei por comprar na estação, estava até mais barato depois, e eu paguei 30 euros ida e volta. Eu já abri um chamado de reclamação no chat da ANS para tentar o reembolso desses 45 euros, afinal de contas 45 euros não é pouco dinheiro. Inclusive eu achei meio caro 45 euros ida e volta de Amsterdã até Roterdã, já que é uma distância muito curta. Mas como eu queria muito vir até aqui fazer um vídeo para vocês, cá estou. E agora que eu estou na margem do rio Maas, que é o rio que atravessa Roterdã. Gente, que cidade gostosa, que cidade bonita. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: deste lado do rio, a cidade foi praticamente toda destruída durante a Segunda Guerra. Do lado de lá, a cidade ficou um pouco mais inteira. Então, quando você olha para o outro lado, você vê muitas casinhas antigas, né? Bem semelhante ao que a gente encontra lá em Amsterdã. Então existe essa divisão aqui em Roterdã. Deste lado, que é a parte mais moderna, é a parte que foi destruída, né? E os holandeses optaram por reconstruir a cidade de uma forma mais moderna. E provavelmente vocês vão notar que eu tô com outra camiseta, gente. O que aconteceu? Um pássaro me achou pelo caminho. Então, sempre quando eu saio para fazer esses rolês de bate e volta assim, ou que eu vou passar o dia inteiro turistando, ou o dia inteiro gravando, eu sempre levo uma camiseta reserva, porque imprevistos sempre podem acontecer. E hoje aconteceu e eu precisei trocar de roupa no meio da rua. Mas felizmente eu tenho esse hábito de trazer uma camiseta reserva. E fica a dica para vocês também, viu? Porque imprevistos acontecem. E assim como é Amsterdã, gente, o perigo aqui não é você ser atropelado por carros, mas ser atropelado por bicicletas. Você tem que tomar muito cuidado, porque são muitas bikes e os caras andam a milhão. Então, assim, vai atravessar uma rua, seja aqui em Roterdã ou lá em Amsterdã, tenha muito cuidado. E já de volta a Rotterdam Central para encerrar esse bate-volta sensacional que eu fiz saindo de Amsterdã e conhecendo um pouquinho mais dessa cidade que eu tinha muita curiosidade. Um bate-volta super fácil que vocês podem fazer tranquilamente saindo de Amsterdã. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. É muito importante para o Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam. E até o próximo vídeo.